Irmãos queridos, e nós, conforme combinados, estamos expondo, nas noites de domingo, o livro de Iehoshua, ou Josué. Josué é Jesus. E hoje estudaremos Josué capítulo 17. Josué capítulo 17. Mas antes, irmãos, por favor, nós leremos João capítulo 16, verso 33. Evangelho segundo São João, capítulo 16, verso de número 33. João 16, verso 33. Por favor, leiamos, queridos, a uma só voz, João 16, 33, a congregação assentada como está. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, qual é o tema da mensagem que está no boletim? Por favor, vamos ler a uma só voz? Leiamos. Irmãos, estamos chegando ao final do ano. Muita alegria, muitos motivos para comemorarmos, mas certamente está pesado. E nós temos um lugar para tirar forças. Quando o Senhor Jesus disse assim, estou lhe dizendo isso, para que vocês tenham paz, para que vocês fiquem tranquilos. O Senhor está dizendo, eu venci o mundo. E quando Ele diz assim, eu venci o mundo, Ele está dizendo, eu fui o único que venci. Eu sou o caminho para que se vença esse mundo. Então, como igreja do Senhor Jesus, nós temos um bálsamo, nós temos um lugar, nós temos uma pessoa. E, queridos irmãos, aprofundando na teologia, eu temo muito pela ortodoxia sem ortopraxia. Quando nós vamos nos tornando muito teológicos, sem aplicarmos aquilo que estamos aprendendo. Várias confissões pelo mundo deixaram as suas contribuições e, de fato, ser confessional é maravilhoso. A confissão de Westminster diz assim, Jesus é, e nós temos um capítulo inteiro sobre a pessoa do Cristo. Mas, irmãos, o catecismo de Heidelberg, de uma forma pastoral, ele não diz Jesus é, ele diz o meu Jesus é. Existe uma relação de intimidade, existe uma relação de cumplicidade, uma relação onde as ovelhas pertencem e, como pertencidas que são, elas são sustentadas e abençoadas por esse Jesus. Então, por favor, nesse texto, que a princípio nos parecerá tão árido, que o Senhor Jesus nos fale, que Ele é esse lugar para nós tirarmos as forças que precisamos para continuar a caminhada. Não uma caminhada, sabe, aquela coisa de obrigação de segunda-feira, mais uma segunda. Não, você começar a segunda dizendo assim, mais uma segunda. Eu tenho várias oportunidades para viver e viver com abundância, viver com alegria, a vida que Cristo deixou para mim. De forma, irmãos, nós estamos diante de um capítulo que trata da meia tribo de Manassés sendo suprida. E aí nós temos o primeiro ponto, que são as famílias dessa tribo, para as quais a partilha foi feita. Depois nós temos a região que faz parte das suas terras. E por fim, o terceiro ponto, o pedido em conjunto das duas tribos que descendiam de José para a expansão das suas terras. E aí José responde ao pedido de expansão das terras. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós veremos as famílias dessa tribo, os versos de 1 a 6. Por favor, Josué, capítulo 17, nós leremos agora os versos de 1 a 6. E peço, irmãos, leiamos Josué 17, de 1 a 6.
Também caiu sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. Ok. Irmãos, Manassés era metade da tribo de José e, no entanto, foi dividida e subdividida. Dividida em duas partes e uma estabelecida do lado do Jordão, composta por aqueles que eram da descendência de Maquir. Maquir foi um homem que, desde o Egito, se destacara por ser um grande homem de guerra. Ele era alguém adestrado para lutar. E, nas lutas entre efraimitas e os homens de Gade, ele se destacou. A sua disposição, então, era óbvia para guerrear. Esse nome importante, então, vem a lume e nos é dito em conjunto que Moisés deu a eles Gileade e Bazã, do outro lado do Jordão, como no capítulo 13, 31. Um tradutor, o bispo Patrick, diz que, embora fosse o primogênito de José, e então o significado fica claro, né, de Manassés, de que o segundo sorteio era para ele, Manassés, embora o primogênito, Jacó, preferisse a Efraim a Manassés. A parte do lado do Jordão foi dividida em 10 famílias, que é o verso de número 5. Seus filhos de Gileade são aqui citados, no verso 2. E há registro também em Números, com a diferença de que o de lá é chamado de Jezer e aqui é chamado de Abiezer. 5 desses filhos receberam cada um a sua porção. O sexto, com o nome de Éfer, tem a sua origem masculina interrompida. Ele não teve filhos. E diz as Escrituras que Zelofeade, tendo então apenas filhas, lhes deixou herança. Nós trataremos disso mais à frente. E embora essas moças reivindicassem, elas fizeram de per si e não através dos seus maridos. Isso também tem que ficar claro, trataremos disso à frente, porque é um ponto muito importante do texto. Irmãos, no verso de número 4, diz a respeito dessa reivindicação. E Josué sabia muito bem a respeito disso, porque Deus tinha mandado, em relação a elas, que fosse dividido. Deus mandou que fosse tratado de uma divisão com mulheres tendo herança. Dito isto, irmãos, terminamos a primeira parte dessa perícope. Pastor, o que isso tem a ver conosco espiritualmente? Irmãos, nós estamos diante de textos áridos. A divisão das terras em Josué não é brincadeira. E o pregador tem que debruçar e falar o seguinte: Senhor, o que o teu povo precisa entender a respeito disso? Porque, irmãos, Israel, nação geográfica, não tem nada a ver com a Igreja de Cristo. Embora nos nossos dias exista tanta coisa com relação
a nação judia, pouco nos interessa os limites geográficos de Israel. Nos interessa o Israel de Deus, que é a igreja de Deus. Então, até aqui, irmãos, que coisa árida, Senhor. Mas nós vamos, de novo, à herança dos filhos de José, os versos de 7 a 13, de forma alternada, diz assim o texto. O limite de Manassés foi dado a Aser, até Miquitá, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo sul, até aos moradores de Em-Tapua. Então, desde o limite ao ribeiro de Caná, as cidades entre as de Manassés ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Aser, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Tuanaque e suas vilas, e os habitantes de Meguido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Até aqui. Irmãos, alguém pode estar falando assim, puxa vida, o pastor está repetindo o sermão. Não, irmãos, não estou repetindo o sermão. É porque as atitudes foram as mesmas. As atitudes foram as mesmas. Vamos no decorrer do texto. Porque nós temos um breve relato de uma porção dessas terras que foram dadas à meia tribo. Elas iam desde o Jordão a leste até o grande mar a oeste. Ao sul, elas faziam divisa com Efraim, e ao norte eram limítrofes com Aser e Isacar. Mas, irmãos, começa a aparecer algo bom, aplicável do texto, com relação ao sorteio. Deus arranjou as coisas de forma que cada tribo tivesse uma herança peculiar no meio do todo. Então, é como uma reunião de famílias que moram perto. Nós somos uma grande família, mas nós temos limites. Até aqui vai a minha casa, até ali vai a sua casa. E os judeus se relacionando entre si, dentro daquela nação, mantinham, então, casamentos. Os judeus não se casavam fora para não dividir herança e para perpetuar a fé. Portanto, apesar de serem diferentes tribos, uma só nação de Israel, tendo que amar os seus irmãos. Que dificuldade, mas isso é família de famílias. Queridos, não é que foi bom, mas eles permitiram aos cananeus morassem entre eles, contrariando o mandamento de Deus, servindo aos próprios fins ao serem coniventes com eles, e os fizeram tributários. Por favor, você pode voltar, os versos 12 e 13 vão nos dizer justamente, e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiram. Sucedeu que, tornando-os fortes, os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados. É a mesma coisa que os israelitas haviam feito no 16:10. Leia comigo, por favor, o 16:10. Vamos juntos? Não expulsaram. Irmãos, nós não acreditamos em maldição hereditária. Maldição hereditária é uma heresia tremenda. Se você acreditar em maldição hereditária, desista de ser cristão. Larga esse negócio. Você não consegue dar conta dos seus pecados. Você vai dar conta do pecado de outro, então desista. Se maldição hereditária existe, desista de ser cristão. Mas o que existe, irmãos, é uma repetição de comportamento errado.
Quando existe um comportamento errado, a pessoa que já vem em segundo lugar, fica muito mais fácil cometer o mesmo erro, porque o erro já foi cometido. Então, se Efraim não tinha expulsado como deveria, agora nós vemos Manassés fazendo a mesma coisa. É uma repetição, porque está muito mais fácil cometer os mesmos erros. Sempre assim, irmãos, nós agimos errado e na hora que nos apertam, mas fulano de tal também fez. Já percebeu como é que é? Algumas pessoas, quando apertadas com relação ao seu comportamento, citam personagens bíblicos. Ah, mas fulano de tal também adulterou, mas fulano de tal também fez isso. Mas se esquecem das consequências dos seus erros. Então, cuidado com isso, hein? Cuidado. Irmãos, chegamos no terceiro ponto da perícope. O pedido em conjunto das duas tribos que descendiam de José para a expansão das suas terras e a resposta de José. Irmãos, e na hora que eu estava estudando esse texto, eu falei assim, Deus, que coisa maravilhosa. A cereja do bolo está aqui, porque aqui sim, que coisa rica, né, para estudarmos. Os versos de 14 a 18, irmãos, de forma alternada, nos dizem assim: Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse Josué: Se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos filisteus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Irmãos, os filhos de José se queixavam das suas terras sem um motivo justo. Irmãos, está nos faltando forças? Nós temos em quem buscar forças. Minha igreja, eu venci o mundo, eu sei o caminho para isso. Mas o caminho que passa pelo Senhor Jesus é de adorador, é de gratidão. É impossível ser filho de Deus sem ser primeiro grato por aquilo que tem. Mas estamos sendo compelidos a reclamarmos por aquilo que não temos, nos esquecendo daquilo que tanto Deus nos tem dado. E reforço isso, irmãos, porque os descendentes de José estavam do mesmo jeito. Ah, não, mas aqui, ó, o pedaço de terra do outro ali é maior do que o meu. Nós costumamos chegar na janela, né, olhar e falar assim, Senhor, olha lá, ó, a grama do vizinho é mais verdinha do que a minha. E nós estamos sempre tentando dizer, não é suficiente. Mas, irmãos, Josué, como um tipo de Cristo nesse lugar, que provê pelo seu povo, sabe o que Josué proveu aqui para o seu povo? Sabe aquele não redondo desse tamanho assim? Ah, vocês estão querendo um pedaço maior de terra? Aí Josué disse assim, não. E quando alguém é líder do povo de Deus e diz não, via de regra, ele adquire inimigos, adquire pessoas que não gostam muito. Queridos, Josué era pertencente à tribo de Efraim. E aí a turma de Efraim vai encostando, pensando assim, bom, Josué é dos nossos, ele vai dar um jeitinho de melhorar esse negócio, né? Mas nós temos aqui um exemplo de um homem que é tipo de Cristo e um exímio administrador de um cargo público. Irmãos, nós temos que ser justos, só justos.
Só o que é certo. O que é certo é certo. Ah, porque você é da minha casa. Ah, porque você é meu filho. Ah, porque assim. Não, meu irmão. O que é certo é certo. E eu não vou transigir para beneficiar ninguém. Existe um Deus justo, um Deus que é perfeito e não pode ser dessa forma. Dito isso, queridos, no verso de número 14, os de José eram muito numerosos. Eles dizem assim: Deus nos abençoou, Josué, veja como somos numerosos. No verso de número 14, eles dizem: eu sou um grande povo, visto que até aqui Deus me tem abençoado. E é verdade, eles haviam sido abençoados, né? Eu sou um grande povo agora numa área tão pequena, nós não temos espaço para prosperar. No entanto, irmãos, Josué disse para aquele povo o seguinte: parabéns, vocês de fato são um grande povo, continuem dependendo do Senhor para continuar a expansão da vida de vocês. Deus não faz caso da força do cavalo e Deus não se compraz no músculo do guerreiro. O Senhor, o nosso Deus, nos tem um lugar para encontrarmos forças, no Senhor Jesus. Então, irmãos, esse povo está querendo o seguinte: me dá um lugar de sombra e água fresca, porque eu não quero lutar para mais nada. Me dá um lugar onde eu vou ficar, né, usufruindo daquilo que os outros podem fazer. E Josué vai lembrá-los o seguinte: inclusive na terra prometida será com o suor do seu rosto. Se vocês são um grande povo, então continuem sendo. Entrem e dominem aqueles que precisam ser dominados e que estão ocupando a terra de vocês. Irmãos, esse é o sentido de sermos cristãos no século de número 21. Nós não somos do ópio do povo. Nós não somos massa de manobra. Nós não somos aqueles que abaixam para todas as ideologias colocadas nesse país. Nós nos colocamos de forma clara e inteligente, de forma, irmãos, que, por favor, Deus é todo-poderoso? É, e eu sou responsável. Terra prometida. Ah, Senhor, a terra prometida é nossa. Sim, a terra prometida é de vocês. Entrem e tomem a terra prometida. Não vai ser entregue de bandeja, irmãos. Uma boa parte do país pertencia ao povo de José e agora estava nas mãos dos cananeus. E esses cananeus eram inimigos terríveis, irmãos. Diz o texto, no verso de número 16, que eles traziam para o campo carros armados de foices. Eles colocavam foices nas rodas do carro e elas saíam rodando e trucidando todo mundo que tivesse pela frente. Então o povo de José diz assim: Josué, olha a terra que você nos deu. Está aqui, olha. Esse povo vem com grande destruição contra nós. E Josué vai lembrá-los do mesmo que havia acontecido antes. Quantos mil carros ficaram para trás que, em nome do Senhor dos Exércitos, foram todos derribados? Deus mudou, irmãos? Deus vai mudar, irmãos? Mas nós, então, como povo de Deus, temos que entender: existe um lugar para nós encontrarmos forças que vai continuar sendo o mesmo. O que tem que mudar é a nossa perspectiva. Vamos parar com esse negócio de dizer na segunda-feira: nossa, isso aqui não tem jeito. Nossa, olha o tamanho do problema. Não, irmãos, os problemas continuarão. Os carros armados até os dentes, os bandidos, a corrupção, tudo vai continuar a mesma coisa. Mas o nosso Deus também continua a mesma coisa, mantendo o seu povo. Reconhece, então, que há um grande poderio com os cananeus. E sendo duas tribos, elas deveriam ser uma só, no verso de número 17. Elas deveriam trabalhar juntas. Efeito sinérgico, irmãos. Irmãos, nós já ouvimos que andorinha sozinha não faz verão.
Nós temos ouvido das Sagradas Escrituras que nós somos igreja, corpo de Cristo. Corpo trabalhando juntos. Então, irmãos, nós temos que trabalhar juntos. Nós temos que privilegiar os nossos irmãos. Sabe como? Se o meu irmão faz algum tipo de serviço e ele tem um bom serviço e um bom preço, eu privilegio o meu irmão porque ele é meu irmão. Ah, pastor, mas isso é corporativismo. Exatamente. E eu vou fazer de tudo para auxiliar aqueles que são meus irmãos. Então, queridos, temos inimigos em conjunto. O que nós vamos fazer? Vamos ajoelhar e clamar juntos. Somos igreja. Nós temos um grave problema de saúde com o irmão fulano de tal. Certo? Nós vamos ajoelhar e clamarmos juntos ao Deus que tudo pode e Ele há de fazer e ter misericórdia. Então, irmãos, Josué está dizendo para as meias tribos de José, se juntem, sejam sinérgicos. Mas eles queriam tranquilidade e luxo, né? Eles queriam. Nós já somos um grande povo. Agora, porque nós somos grandes, bom, muito bem, já que vocês são grandes, trabalhem juntos. Vocês têm muitas bocas para alimentar? Muito bem, trabalhem mais ainda. Verso número 15, olha só. Disse-lhes Josué, se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareiras na terra dos ferezeus e dos refaíns. Vocês são grandes mesmo? Então, parabéns, vão lá trabalhar. Irmãos, nós somos cristãos, nós temos, valor imputado, nós não temos valor por nós mesmos, mas Deus colocou valor em nós, quando Ele colocou em nós a marca do seu Espírito, o sangue do seu Filho. Então, como profissionais, eu sou o melhor do meu trabalho, eu não chego atrasado, eu não dou tomé no meu patrão, eu sou o melhor para poder entrar e fazer. E aí, queridos, trabalhem para terem mais. Trabalhem para terem mais. É o que Josué está dizendo para o povo que diz assim, nós já somos grandes. Muito bem, trabalhem mais, continuem grandes. Irmãos, por favor, existe uma visão assistencialista religiosa. Nós vamos dar a cesta básica, nós vamos, Não, irmãos, a nossa visão bíblica é uma. A nossa visão bíblica é o seguinte, meu irmão, você está precisando? Vem aqui. Eu vou fazer de tudo para você arribar, para você engrenar. E depois que você engrenar, você vai me ajudar a engrenar outros. Nós não damos as coisas simplesmente por dar, irmãos. Esse povo está querendo entrar na preguiça e Josué está dizendo o seguinte, de jeito nenhum, vocês vão continuar no mesmo ritmo de conquista da terra prometida. Quero dizer com isso o seguinte, irmãos, o ano está acabando. Pastor, nós lutamos muito. Parabéns. 2024 continua, viu? Você sabe quando é que vai parar? É no dia que você fechar os olhos aqui e abrir na eternidade. E há quem diga que não vai trabalhar lá. Eu tenho minhas dúvidas, tá, irmãos? Porque o Senhor Jesus trabalha e Ele diz, o meu Pai trabalha comigo até hoje. Então, tem gente que diz assim, pastor, lá no céu eu vou poder dormir o dia inteiro. Aí eu olho para a Escritura e falo assim, puxa, mas lá não tem nem noite, né? Vai ser dia, todo dia. E tem gente querendo ir para lá para dormir. Eu acho que não vai funcionar, não. Trabalho é uma bênção, irmãos. Trabalho é uma bênção. Irmãos, muitas pessoas querem coisas confortáveis e boas. E cá entre nós, eu também. E se tem alguém aqui que não gosta de coisa boa, vamos conversar, deve ter algum psiquiatra aí que pode te atender, sabe? Porque gostar de coisa boa é normal. Claro, isso é uma bênção, irmãos. Nós devemos gostar de coisas boas e trabalhar para tê-las. O problema é quando você quer ter coisas boas, mas quer com que elas caiam no seu colo ou que outros paguem para você. Isso é injusto, mas nós não somos preguiçosos. Nós somos o povo escolhido por Deus para honrar o seu santo nome.
Nós não precisamos mendigar, irmãos. O nosso Deus nos provê. E se nós trabalharmos, o Senhor nos abençoará. Dessa feita, Josué, nos versos 17 e 18, eles dizem assim: vocês querem melhorar a terra de vocês? Claro, né, Josué? Nós queremos uma terra melhor, maior, mais plana. Ele diz assim: lutem por isso. Lutem por isso. Vocês querem melhorar, mas que os outros paguem a conta? Não funciona. Vão atrás. E quando nós estamos tentando nos justificar, irmãos, nós dizemos assim: puxa vida, mas as florestas, né? Aí Josué diz assim: não tema não, pode arrancar a floresta. Né? Josué vai de uma forma tranquila, né? Não, vocês podem tirar o bosque, não tem problema não. E os cananeus? Não tem problema não. Deus continua sendo com vocês e vocês vão dominar os cananeus. Vamos aprender alguma coisa então, irmãos? As lutas são e serão grandes, mas as vitórias com Deus sempre serão maiores. Vamos fazer um acordo? Do púlpito dessa igreja eu não posso mentir ao seu coração. Você acha que as lutas vão acabar? Mentira. As lutas continuarão as mesmas. O que tem que mudar é a perspectiva do nosso coração. Se eu estou passando por uma grande luta, uma grande vitória maior ainda está chegando, porque esse é o caráter do Deus que eu sirvo e que sempre esteve comigo. Não se limite a colocar dificuldades como se fossem impossíveis para Deus. O que pode ser insuperável para a fé e a santa determinação na presença de Deus? Irmãos, quero concluir. Isso vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Vá para casa com isso no seu coração. O Senhor Jesus lhe diz ao coração: tenha paz. Eu sou o caminho para vencer o mundo. Você vai continuar lutando aqui, eu também. Mas eu sou o caminho para isso. Irmãos, por favor, as filhas de Zelofeade receberam herança. Elas abriram a boca num tempo que mulher não abria a boca. E eu ando assim, muito triste, para não dizer irritado, com teologias espúrias surgindo no meio da igreja. Tem gente pregando que a Bíblia é machista. Você já ouviu isso? Pois é, irmãos, mas a Bíblia machista é a Bíblia que deu herança para mulheres quando mulher não podia abrir a boca. As filhas de Jó, o primeiro livro das Escrituras, o livro mais antigo, as filhas de Jó tiveram herança. O livro de Lucas é o Senhor Jesus dizendo da importância das mulheres no seu ministério. Então, irmãos, cuidado com teologias espúrias. Essas mulheres se levantaram e disseram assim: nós temos um direito. Essas mulheres se pronunciaram. Então, irmãos, se nós não somos feministas, se nós temos aversão ao extremo feminista, nós cremos que a mulher tem o seu lugar inigualável, como aquela que existe um grande homem, existe uma mulher trabalhando junto com ele. Não existe grande homem sozinho, irmãos. Deus fez uma Ezer, uma auxiliadora. Então, cuidado, irmãos, com mulher se tornando massa de manobra no meio de currais ditos reformados. Porque a mulher tem que ficar dentro de casa. Cuidado, hein? Se a mulher chegar com um acordo com o marido e eles disserem o seguinte: olha, eu não vou trabalhar fora, eu vou tomar conta, isso for acordo, é acordo. Mas se isso não é acordo, isso não é teologia, hein, irmãos? Muito bem. Tribo de Manassés se queixando, dizendo assim: não tem jeito, né? E aí Josué lembra da palavra que foi dita lá em Números: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vire cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Está precisando de forças, meu irmão? Você tem um lugar. Você tem o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tive a oportunidade de receber meus filhos lá em casa. E nós estávamos falando das lutas, das vitórias, e eu pude dizer para os meus filhos:
o que há de melhor na nossa família. Foi o Deus que nos trouxe até aqui. Se tirar o nosso Deus da nossa casa, não sobra nada. Então, irmãos, nós vamos continuar do mesmo jeito. O Senhor Deus é conosco e nós vamos em frente. Noa está começando a vida agora. Como é que vai ser? Quantas crianças nessa igreja? Como é que vai ser? Vai continuar sendo do mesmo jeito. O Deus fiel vai manter o seu remanescente fiel até o último dia, porque Ele é o Deus fiel. Lembre-se do que Deus já fez. É impossível que Deus não continue fazendo, porque Ele não muda, Ele vai completar a sua obra. Caminhe não pela força do seu braço, mas pelo poder do seu Deus. Aqueça, não aqueça não, incendeie o coração pela certeza que Deus cumprirá aquilo que está dito nas Sagradas Escrituras. Então, não é o que você pensa, mas é aquilo que Deus disse assim: eu velo por cumprir isso aqui, porque é a minha palavra. Tem floresta pela frente, irmãos? De vez em quando Elane fala assim, eu vou lá na floresta, né? Nós moramos lá durante um tempo. Eu brinco, ó o lobo mau, hein? Tem floresta, irmãos? Tem lobo mau? Tem lobo mau entrando dentro da igreja, irmãos. Tem lobo mau entrando dentro da igreja. Haverá inimigos? Claro, fique em paz. Mas antes que houvesse qualquer coisa, existe o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso. Antes que houvesse qualquer outra coisa, existe Iehová Tsebaô, o Senhor dos Exércitos, o que fez a nação israelita entrar, conquistar a terra prometida. Irmãos, nós temos um diferencial. Nós temos o Senhor da igreja por nós. Ele é o autor e o consumador da fé. Então, por favor, isto vos digo para que tenhais paz em mim. Não é hoje e amanhã, é sempre. A partir de hoje, pare de colocar tamanho problema. Isso vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo, vocês vão passar por problema, mas eu venci esse mundo. Eu sei o caminho para dar a vocês a vitória que eu tive. Então, irmãos, por favor, não foque nos problemas, foque no autor e consumador da fé, porque nós ainda temos uma caminhada para glorificar a Deus, e não vai ser olhando para problema que nós faremos isso, mas vai ser glorificando a Deus que nos ajuda em todas as vitórias, sobre todas as aflições desse mundo. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Reverendo Ricardo, o senhor nos dirige a Deus no final, por favor.